Olá, meus irmãos e irmãs que estão aqui nesse 25º dia da consagração a São José. Você que já fez esse caminho, percorreu a maior parte deste caminho e hoje está conosco para fazer mais este dia, para participar de mais este dia da consagração. Eu te acolho aqui, meu nome é Patrícia, sou consagrada da Canção Nova. Espero que você esteja bem, que você esteja disposto a viver esse dia e aquilo que a consagração te pede, A esse momento que nós nos dispusemos a doar, Um pouco da nossa vida, do nosso tempo precioso aos olhos de Deus, Mas para uma consagração, para uma intimidade maior com aqueles santos de devoção, aqueles santos que nos chamam a atenção de alguma forma, que nos fazem, de alguma forma mais próximos de Deus. E dentre estes, é São José, e é o que nós nos dispusemos a essa consagração. Então vamos começar a refletir, A reflexão do dia, do 25º dia da consagração. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, ó Cristo, Senhor nosso. Amém. Seguindo aqui o roteiro, Nós vamos ver que hoje a consagração nos chama a refletir sobre São José Fidelíssimo. Então, a primeira coisa que nos é proposta é perceber a fidelidade de São José neste dia. São José é o fidelíssimo coadjutor e cooperador na execução dos desígnios divinos para a realização do plano de salvação da humanidade. E nesta proposta aí de auxiliá-los, a refletir sobre esse dia, fui procurar do que seria, Está falando de um coadjutor. Um coadjutor é a pessoa, vamos pensar na palavra coadjuvante. É a pessoa que está ali por trás, O significado mesmo da palavra é assim. É aquele que, ajuda outro em algum trabalho, em alguma missão. Então, é aquela pessoa que não vai ser a principal mesmo. Não vai ser aquela pessoa que se destaca. Pode até se destacar pela forma que ele se colocou, se posicionou, A gente vê isso em algumas situações, As pessoas não eram em peças, essas coisas não eram para ser os atores, as atrizes principais, mas o destaque às vezes faz a gente ver essa diferença. Mas ele nunca é colocado como principal. O que a gente quer dizer neste contexto de São José? Deus quis, uma família sagrada, mas Maria poderia conceber, do Espírito Santo. Jesus poderia nascer ou vir ao mundo sem a participação deles, mas Deus quis uma família. E nessa família existe um pai. E este pai é São José, que com toda a sua fidelidade exerceu esse papel de ser colaborador para a realização desse plano, que era ter uma sagrada família, que era o nascimento do Salvador como homem, e para isso ele precisou de um pai. E o pai, nessa situação, com a fidelidade de São José, soube fazer o papel dele nesta missão.
ele foi fiel a esta missão. Ele buscou de todas as formas ser fiel àquilo que Deus estava propondo naquele momento, certo? Então, essa é a primeira nossa reflexão. O que a gente vai buscar nesse dia, né? A nossa proposta lá também, como crescimento espiritual. É pensar que São José foi o fidelíssimo cooperador no desígnio da salvação da humanidade. Isso que a gente estava dizendo antes, né? Na sua fidelidade, ele contribuiu para que o Salvador crescesse em estatura e graça e assim pudesse cumprir sua missão. E sem dizer uma só palavra, se distinguiu na obediência fiel à vontade de Deus, tendo diante de mim o seu exemplo de fidelidade, procurarei ser sempre fiel aos meus compromissos com Deus e com minha igreja. Então, hoje, nosso crescimento espiritual passa por isso. A proposta da consagração hoje é essa, que você olhe como está a sua fidelidade, como está a sua entrega àquilo que você fez como compromisso. Não vou nem dizer das questões, né, do que a gente pode assumir, de vocação, como nós consagrados, não. Vamos primeiro pensar nessa situação. O que eu já me comprometi com Deus e com a igreja, católicos, apostólicos, romanos, marianos, como somos, o que eu já me comprometi e não estou sendo fiel? O que eu me comprometi ou pensei em me comprometer e São José pode me ajudar a ser fiel como ele foi fiel? Porque, meus irmãos, a sua parte da missão é sua. Ninguém poderia fazer a parte de São José. Ele foi coadjuvante na história, mas ninguém poderia fazer a parte dele. A parte de São José cabe a São José. A sua parte cabe a você. A sua fidelidade, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo a que Deus precisa, a que o padre te chama às vezes, né? Diretamente ou indiretamente, para participar na igreja. Aquilo que Deus fala ao seu coração é para você. É sua fidelidade para com Deus. É sua parte na missão. Então, é muito importante viver isso. É muito importante buscar primeiramente isso, para que isso seja fonte de graça para você, para que isso contribua com a sua salvação e com a salvação do mundo, com a salvação que Deus propõe a todos. É a sua parte da missão. Pense nisso hoje. Ser fiel àquilo que você já hoje não consegue ser fiel. De repente, peça essa graça hoje para São José. Há muitas graças, né? Depois a gente pode falar um pouquinho dessa questão, né? Do caminhar que vai evoluindo em graça. Mas peça, principalmente para essa que agora já tocou seu coração. Eu não tenho sido fiel nisso. Então peça a Deus para que você seja fiel. São José foi, juntamente com Maria, sua esposa, o único fidelíssimo cooperador sobre a terra do desígnio salvífico, se colocando plenamente à disposição de Deus e aceitando realizar fielmente o plano de encarnação do Salvador que nasceu na sua casa. Eu acho interessante essa parte, né? São José, como falou lá em cima, sem dizer uma só palavra, ele não diz, a gente não vê uma palavra na Bíblia, a gente ainda tem uma frase de Maria falando, São José a gente não escuta. E mesmo assim, São José, a gente sabe, a gente sente que ele foi fiel. Ele pensou em abandonar Maria quando soube que ela estava grávida, até onde falar com ele, pensou, mas ele pensou por um momento. E como é que ele decidiu? Ele estava decidindo fazer aquela parte, né? Era
apenas deixando Maria secretamente. Ele que ia dar um jeito na situação. Nem nisso, se a gente for parar para pensar, ele deixou de agir assumindo a sua responsabilidade. Ele ia fazer de uma forma que ele estaria assumindo um erro, uma possibilidade assim, né? Até escutar o anjo. E com o anjo, ele, né? Menos que Maria questionou, menos que Maria, ele entendeu aquela situação, sem uma só palavra que a gente conheça, e disse, e deu seu sim, né? De alguma forma ele se pôs à disposição, que a gente percebe a caminhada toda, e plenamente. Quer algo pensar em algo mais pleno do que isso? Quando nós pensamos numa pessoa, num ser humano, que escuta do anjo, não questiona, não fala nada, e vai, e faz. E enfrenta todas as situações que a gente sabe que eles enfrentaram e aquelas que a gente nem imagina, né? Nem sabe, não tem relatos, enfim. Mas ele estava lá, fiel à sua missão, plenamente à disposição daquilo que era colocado em seu coração e na sua realidade de vida. Pois, né, recebeu em sua casa, recebeu na sua vida Maria e Jesus, sem dúvida, e com a fidelidade necessária para que os planos de Deus acontecessem. A fidelidade supõe fé, a qual, por sua vez, é a atitude de confiar e de acreditar. José manifestou sua fé em Deus, obedecendo-lhe, confiando e fazendo a sua vontade. Em vista da sua grande fidelidade, a igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa. Então, é por isso que a gente hoje, né, tem em alta e honra e glória o Beatíssimo José, São José, por conta da sua fidelidade, por conta da sua fé, por conta de tudo aquilo que ele foi capaz de mover em si para fazer a missão dele acontecer. Eu gosto de pensar, né, como humanos que somos e como ele também era, que uma fé assim pode ser dada por Deus a qualquer momento. Mas quando a gente pensa na Sagrada Família, quando a gente pensa que Deus nos escolhe, ele não escolhe e ele não planta, ele escolheu a todos. Mas tem alguns que ele escolhe com maior predileção para algumas missões específicas. Eu não consigo imaginar São José sendo fiel àquele momento, sem ser um homem que era fiel durante toda a sua vida. Deus sabia que ia escolher São José e muito dessa escolha possivelmente passou pela fidelidade dele a Deus em outros momentos. E isso serve também para esse nosso propósito do dia de crescimento espiritual. Porque se a gente quer procurar sempre ser fiel, que era o que eu estava falando agora há pouco, né? Desse caminho de cada mais vezes caminhar nessa fidelidade. Se eu quero sempre ser fiel, eu tenho que começar a ser fiel por alguma parte. Eu tenho que começar a dar os passos necessários para que essa fidelidade se torne realidade no meu cotidiano, no meu dia a dia, nas coisas pequenas, depois nas coisas grandes. Né? Tem uma outra parte que ele fala aqui, né? No texto que vocês têm lá no livro, né? Deixa eu ver aqui, que podemos afirmar que toda a essência de sua santidade está no cumprimento fiel até ao escrúpulo de sua missão, tão grande e tão humilde, tão alta e tão escondida, tão resplandecente e tão envolvida na escuridão. Então, é assim, é no pequeno, é no grande, é no exposto, no menor, né? No escondido. Foi assim que São José foi crescendo em fidelidade
até chegar esse momento em que Deus, né, se revelou pelo anjo para ele provavelmente da maior missão da sua vida: cuidar do Salvador, fazer com que surgisse uma sagrada família a partir desse sim. Então, nossas fidelidades do dia a dia, nossas necessidades colocadas à prova, né? Tudo isso nos ajuda a sermos mais fiéis e assim, neste caminho de fidelidade, como num caminho de santidade, possamos alcançar cada vez mais os desígnios de Deus para nós, assim como as graças de Deus para nós. Não é um pagamento, mas é sim um caminho. Se você não consegue ser fiel num pouco, se amanhã Deus chegar e te fizer uma proposta maior, você, quem dirá falará sim. Quanto mais não falará nada e só obedecerá. Então, assim, eu falo para você, mas falo para mim também, né? Dessa necessidade de nós irmos cada vez mais treinando essa fidelidade, treinando e investindo com fé, com esperança, nessa necessidade de ser fiel, nessa necessidade desses sims para que Deus faça cada vez mais na nossa vida dos planos que Ele tem para nós, que são belos, que são grandes, que são para nos fazermos cada vez mais felizes. Não são fáceis. A fidelidade de São José não fez a situação ser mais fácil, né? Mas fez sim ele feliz. Com certeza fez dele poder dizer, né, que cumpriu a vontade do Pai em sua vida. Então, que nós hoje pensemos, rezemos, cada momento que você lembrar no resto desse dia, se você estiver vendo de dia, né, se você vai dormir, que entregue, né, seus sonhos, seu sono, para que Deus faça. Peça essa graça que Deus faça, te dê a graça da fidelidade. E nesse sentido, vamos rezando então, para a gente ir terminando a oração que nos é proposta, né, que está lá, para a gente poder pedir essa graça a Deus. Rezemos. Ó São José, entrego-me à vossa direção e suplico a vossa proteção. Na vossa escola, fazei-me progredir cada dia na justiça, nas vossas virtudes, na graça, na santidade, no amor e na humildade, até que minha alma se torne toda bela e toda amável ao coração de Jesus, ao de minha Mãe do céu e ao vosso. Amém. Então, você que nesse dia está nos acompanhando, lembrando aí de todos os propósitos, né? Vá lá, leia a página de hoje com a oração e com a outra leitura, né? Que é sempre proposta que vocês acompanhem, está na página 85. Reze, leia, medite um pouco mais, tira uns minutinhos, né? Que é a proposta, mais uns 10 minutinhos. Leia, fique em silêncio hoje de modo especial. Seja como São José. Não fale nada, não peça nada, né? Faça a sua leitura e ouça a Deus. Foi isso que São José fez nesse dia, né? Foi fiel ao que ele ouviu de Deus nesse momento que está sendo proposto. Então, faça a sua leitura, fique ali caladinho, ouvindo o que Deus quer falar para você, tá bom? Lembrando também para você escrever sua cartinha, para colocar lá os pés de São José, né? Uma parte importante que depois de um tempo você pode olhar e ver essas graças que você foi trilhando, esse caminho que você foi sendo fiel e sendo dados em retribuição mais graças, né? Escolhe seu ato de consagração, semana que vem não, mas tá já chegando, né? No início da outra semana,
a consagração, então escolha seu ato de consagração. E se você ainda não confessou, lembre-se de confessar, né? Vá essa semana, tivemos o início da quaresma e estamos no início, né? Há sempre tempo, então é mais um motivo, né? O tempo quaresmal nos pede também a confissão, então vá lá, confesse, faça tudo isso para que você possa fazer uma boa consagração, ok? Deus os abençoe, Deus nos dê o dom da fidelidade e que a gente se veja numa próxima ocasião, sempre trilhando este caminho para sermos cada vez mais fiéis. São José, rogai por nós.